Certo, pessoal. Agora aqui nós iremos começar a nossa interação com a API e nós vamos voltar para o nosso workspace que nós havíamos criado. E aí agora nós iremos começar a nossa interação sobre de fato como que acontece, né? Bom, é, nós fazemos solicitações à API, né? Chamadas de requisições ou requests. É muito comum chamar requests, né? Então, para nós criarmos a nossa primeira request aqui dentro do Postman, podemos clicar aqui para criar uma request. Ou a gente pode também vir aqui em New HTTP Request, também funciona. Então, qualquer um dos dois, a forma que você se sentir à vontade, pode estar criando. Mas por aqui pelo maisinho é mais fácil, né? Bom, vamos fazer nossa primeira solicitação, então. Vamos verificar, vamos fazer uma consulta para verificar todos os... Para retornar, né, consultar todos os IDs das reservas. Então, vamos aqui na documentação. E aí tem aqui, ó, Get Booking IDs. Vamos pegar esse aqui. E aí tá, né? Estamos na documentação, mas, Cris, eu não sei nada. Como que eu vou me encontrar essa documentação? Bom, aqui a documentação ela está sendo especificada usando o curl, que são solicitações que a gente pode fazer através de linhas de comando. Então, ele tem esse padrãozinho aqui e cada letra aí tem o curl, né? E aí tem esses comandinhos. Ele quer dizer todas as letrinhas que a gente for vendo quando é curl, ele quer dizer ele tem um significado, são letras que remetem a um comando, tá? É necessário a gente saber? Não, tá? Não é necessário nós sabermos, mas por isso que a importância de você saber a anatomia de uma requisição. O que compõe uma requisição? Então, a partir do momento que a gente consegue identificar os componentes, a gente não precisa saber do curl. Mas caso você não saiba, aí você vai ter que saber o que aquilo está dizendo, tá? Então, eu aconselho você a entender primeiro o que compõe uma requisição, que é independente da documentação que você estiver, você vai se achar. Certo. Bom, então como ele é um get, eu vou também somente estar copiando aqui, certo? Eu vou estar copiando aqui, somente aqui, essa URL e indo lá no post. E aí, tá, vou dar um send. E aí ele já retornou pra gente. Bom, eu só coloquei aqui, né, o endereço que a gente quer chamar e ele retornou já pra gente todos os IDs que estão cadastrados na API. Ele retornou todos os IDs. Quando nós estamos trabalhando com APIs também, é interessante que você saiba identificar a estrutura dela, né? Você consiga entender quando que é um array, quando que é um objeto, a tipagem dela. É porque isso são pré-condições para caso você tenha em mente, tenha expectativa de entrar em automação. Identificar quais são essas estruturas, tá? E não somente para automação, mas caso você não vá para automação, tem um conhecimento assim um pouco básico que para você se encontrar ali, às vezes até mesmo para você estar trocando ali algumas ideias com o dev, certo? Então, fizemos aqui uma requisição para trazer todos os IDs e as reservas cadastradas e ele trouxe para a gente. Essa foi a nossa primeira requisição. Agora, vamos fazer agora uma requisição de cadastro. E aí, vamos descer aqui. Ele deu um exemplo aqui, né, que pode ser retornado. Para cadastrar, vamos aplicar aqui. E aí tá, Cris, como que acontece então nesse caso do cadastro, né? Por onde que a gente vai enviar as informações? Bom, um cadastro, um pool geralmente ele tem os componentes dele geralmente é esse aqui. A gente vai passar o método, a gente vai passar a URL e a gente vai passar também o body. O body quer dizer o corpo ali da requisição. Então, se eu tenho um formulário, por exemplo, de 15 campos, então esses 15 campos, os valores deles vão ser passados no corpo da requisição. Então, vamos lá, montar a nossa requisição. Vou copiar aqui a nossa URL. Vou criar aqui uma nova. Tá? Vou estar fechando essa parte aqui para que eu possa ter mais espaço. Bom, eu vou clicar aqui em Body.
E aí aqui eu vou alterar e dizer que ele tem um body. Aqui, role. E aí eu vou dizer que eu quero do tipo JSON, porque é o tipo JSON que está especificado lá na documentação. Ó, ele fala que o content type, o tipo do dado, né, que vai ser enviado lá, ele tem o formato aí do JSON. Então, lá no post a gente consegue estar selecionando aqui de forma mais tranquila. Mas caso a gente fosse fazer manualmente, ou se a ferramenta não nos possibilitasse fazer isso, nós teríamos que passar essa informação no header da requisição, tá? Aqui, ó. Passaríamos aqui, content type, colocaríamos content, aqui já até coloca pra gente, mas eu vou colocar aqui. Content type, vou passar isso pra e aí o que eu colocaria é o que? Application barra JSON. Tá certo? Certo. Application barra JSON. Eu colocaria esse valor. Mas eu vou remover aquele aqui, porque vocês vão ver que quando a gente colocar o nosso body aqui, ele mesmo, por debaixo dos panos, já vai definir. Mas, caso a ferramenta não faça isso, a gente coloca manualmente ali no header, tá? O header ele serve para passar informações de configurações. Então, não só a questão do qual é o tipo do dado, né, que vai ir do formato do dado, mas também o que a gente aceita como resposta, qual o formato do dado que a gente aceita receber, informações de autorização também é passado pelo header. Ele é bem interessante, ele é importante também que você tenha essa ciência. Bom, então vou lá, vou copiar aqui o body. Ó, eu posso copiar aqui, né? A gente vai copiar somente o que está dentro das aspas simples. A gente não vai copiar as aspas simples. Cuidado, atenção, para que você não acabe copiando aspas simples de erro no seu código, tá? Então, eu vou copiar aqui e vou estar colocando aqui pra gente. Então, vocês podem ver que veio bonitinho. Quando a gente for no header, a gente vai ver que agora... Cadê o content type? A gente vai ver que o content type agora aparece aqui, ó. Ó, o content type já foi incluso aqui. Se eu alterar o JSON para texto, ele vai alterar o content type para texto também. Então, isso é bem legal. Mas, a gente quer JSON. Então, vamos fazer... Ah, tá. Vamos fazer a requisição. Então, send. Oh, teve uma coisa interessante aqui pra gente. Nossa, Cris, você colocou mais URL, você colocou o body, deu um send e te retornou a mesma resposta do anterior. Isso aconteceu por quê? Lembra que a gente precisa de um verbo, de um método para dizer qual ação a gente quer executar? Então, eu não disse qual é a ação. Por default, quando a gente cria uma nova requisição, uma nova request, o Postman deixa setado o get. Então, a gente não disse que a gente queria cadastrar. E o método getTP para criar algo é o post. Então, vamos selecionar aqui o post. Aqui, post, tá? E aí, vamos dar um send. E agora, ele criou pra gente, ó. Deu um booking aqui, a ID, deu uma ID aqui pra gente, retornou as informações aqui que foram registradas. Mas, nossa, Cris, quem me garante que isso aí é real? Vamos, então, tá alterando o first name, né? Colocar pra Cristina. E vou estar realizando o envio. Atalho para enviar é o Ctrl Enter. E aí ele enviou e ele trouxe aqui, ó, novo ID e Cristina Nazário, certo? Então, a gente criou aí uma reserva e aí explicando sobre essa reserva. O que é importante a gente ter em mente? Que nós precisamos de um método, nós precisamos de uma URL e nós precisamos de um corpo para ser enviado, certo? Então, a gente está enviando e após definir dessas informações, a gente fez o envio e a gente fez a nossa primeira criação. Ela foi mais simples porque nessa parte ela não tem autenticação, então não preciso estar gerando algo de segurança ali, né, para que eu diga que de fato sou eu e que eu tenho permissão.
Então, foi bem simples, foi tranquilo para nossa primeira interação. Então, agora que a gente fez o post, vamos salvar, clicar aqui em Save. E daí, né, ele trouxe essa telinha aqui pra gente. Aí pede que, aí já vem por default já a URL, né, da requisição. Vamos dar um nome para essa request, vamos dizer criar reserva. Melhor, criar reserva. Daí ele fala que nós não temos nenhuma collection. E o que seria uma collection? A collection, ela permite com que você tenha, organize ali as requisições. Então, eu tenho a collection, nós temos o workspace, que é o macro, né, o ambiente de trabalho. E aí depois nós temos dentro dele, nós podemos ter as collections. Então, dentro das collections, a gente pode estar organizando as nossas requisições. E não só as requisições, nós podemos também estar organizando dentro da collection as nossas requisições por pastas, caso haja necessidade. Então, nós temos a collections e daí depois aí dentro nós organizamos aí as nossas requisições. Collection não é a mesma coisa que pasta, tá, pessoal? Para deixar claro, ela tem ali ela é diferente. Então, vamos criar aqui a collection. Vou dar o nome dela de book create. E aí a gente já pode dar um save porque ele já veio para cá para dentro. A request. Vou fechar. Vamos clicar aqui. E aqui tá criado a nossa collection, certo? A nossa collection também possui informações aqui que a gente pode estar vendo quando estivermos mais avançados aí em relação à nossa interação com a APIs. Mas, a princípio, vamos salvar nossas requisições aqui dentro. Vamos salvar também aqui nosso get. Vamos colocar retorna todos os IDs das reservas. Cadastrados. Vou selecionar aqui a collection, que é o book. Salvei, tá todo mundo aqui e posso fechar. Maravilha. Então, vamos lá, agora voltar na documentação. E aí, vamos dizer que agora a gente quer consultar essa reserva de forma individual. Opa, eu acabei fechando, vamos ter que criar outra. Então, vamos lá. Vamos criar uma reserva. Vamos criar uma reserva novamente. Nesse caso, a gente pode estar utilizando aquela função do histórico. Aqui. Ó, tá aqui, ó, a resposta que a gente teve. Então, a gente pode estar utilizando aqui esse ID. Vou copiar. A gente vai voltar lá na documentação. E a gente quer agora procurar, é esse aqui, procurar uma reserva por ID. Como que a gente pode estar realizando essa reserva por ID? Né? Nós temos aqui a URL que nós podemos estar utilizando como endpoint, né? Que é esse aqui, tá usando. E aqui ele tem um exemplo ó, de como que a gente pode estar fazendo a requisição. Ele fala que é somente a gente está chamando essa URL aqui que ele vai trazer pra gente. Reparem que aqui, nessa aqui tá padrão, antes do exemplo, ele tem 2 pontos ID. Isso quer dizer que ela é uma path parameter. E que esse 2 pontos ID significa que ele espere que a gente passe um valor, tá? Substituindo ele. Então, vamos copiar isso aqui. E ele vai dizer que é do tipo string, ó. Vamos passar aqui mais para baixo para a gente identificar aqui mais detalhadamente, ó. Ele espera que no header a gente passe o accept. Qual é o tipo de accept que a gente espera? É porque, se não estou enganada, ele pode passar... Ele permite que retorne outros formatos de dados, tá? E aí ele fala que a gente pode estar dizendo, deixando claro, aqui ó, pode ser JSON ou XML, mas nesse caso ele está retornando por padrão aí o JSON com base no que a gente está enviando. O valor default, na verdade, é o JSON. Aí não precisamos passar, porque está certo, a gente não quer XML. E aqui ele fala que tem um URL parameter, mas também pode ser path parameter, tá? Que é ID e ela é do tipo string. E ele fala que é o ID da reserva que a gente fez. E aí, caso dê sucesso, né, vão ser retornadas essas propriedades, que é o first name, last name
e as demais. E ele, uma coisa bacana também é que ele coloca aqui qual é o tipo das propriedades. Isso é muito legal. Então, tem aqui o corpo da estrutura que a gente pode estar esperando. Nós temos essas propriedades, depois nós temos um objeto Booking Dates, que tem outras propriedades, e aqui também necessidades adicionais. Bem bacana. Então, vamos lá ver como que vai ser retornado pra gente. Vamos copiar essa URL aqui, que eu acho que eu já tinha copiado antes. Espera. Vamos fazer aqui o envio do ID. E aí, repare que quando a gente copiou aqui, ele adicionou aqui pra gente esse ID aqui embaixo, ó. Pedindo pra gente colocar agora o value. A gente coloca o value aqui daquele ID que a gente cadastrou antes. Vamos colar aqui. E vamos dar o send. Aí ele tá certo aqui o nosso ID, o nosso método tá, porque ele é um get, é de consulta individual, tá? Então tá certo. Ele deu um not found. O not found, vamos já ver no console se tá tudo certinho. O console, pessoal, é onde ficam registradas todas as nossas ações. Então, todas essas requisições que a gente fez, eles ficam registrados aqui. Se a gente der aqui, ó, abrir aqui, a gente vai ver o que foi passado no header de requisição, que foram essas informações. Temos também o header de resposta. E temos aqui o body de resposta, que foi retornado no body da requisição. E também tem o método HTTP, que tá, o método já, o status code também, HTTP também que é retornado aqui. Caso você queira zerar, você pode dar um clear, que tá tudo certo também. Bom, vamos então chamar o método getAll. Opa! Vamos chamar o método getAll aqui. E vamos identificar se aquele ID que a gente cadastrou, ele está retornando aqui. Oh, ele não retornou. Então, vamos realizar um novo cadastro. Cris, mas você só enviou. É porque estava salvo aqui já, gente, tá? Estava salvo. Então, vamos pegar esse ID. Vamos chamar o retorno a todas as reservas. E vamos colar aqui para ver se a gente encontra. Ó, encontramos. Então, tecnicamente, tem que retornar lá na requisição que retorna um ID somente. Uma reserva por ID. E ele não retornou pra gente. Porque a gente não alterou aqui, né? O ID. E agora ele trouxe pra gente aí a resposta não. Trouxe uma resposta, mas também trouxe as informações da nossa reserva. Que foram as informações que nós cadastramos lá no post, tá? Então, como é consulta, ele acaba sendo no mesmo get. Então, sempre lembre-se de o método HTTP, a URL completa, e aí, dependendo do que for, ele vai ter body. Quais são os métodos que possuem body? O post, o put e o pet, quando houver interação com o pet. E o get e o delete, o que acontece, Cris? Eles não têm body, as informações são passadas ali pela URL, tá? Como foi o caso desse aqui, que a gente passou pela path parameter, tá? Ou URL parameter, tá? E aí, ou pode ser um path parameters, ou pode ser uma query parameters. E aí a gente vai vendo como que elas são, em que casos a gente pode usar ao decorrer dos vídeos, certo? Mas eu já soltei aqui, para caso você tenha curiosidade, você pode estar fazendo pesquisas para ver aí como que elas funcionam na realidade, certo? Bom, vou salvar aqui, já que a gente consultou. Consultar reserva por ID. Salvei. Maravilha. Então, no próximo vídeo, a gente vê sobre o método do put, o delete e o pet, certo? Nos vemos no próximo vídeo.